Olá, gente querida, você que me segue aqui no meu canal, você que segue os meus vídeos, que sempre vê, compartilha, deixa o like, deixa o comentário. Estou aqui de volta para mais um vídeo do nosso projeto Torpedo 365, tá? E é com grande alegria, com grande prazer que eu vou trazer mais uma reflexão aqui para você hoje. Esse projeto é para quem não sabe, né? No ano de 2022, a gente postar a cada dia um vídeo de reflexão da palavra para você. Nós já estamos no dia 6 de novembro e graças a Deus até agora a gente tem mantido, né? Essa meta aí de postar um vídeo por dia falando da Bíblia, tá? Uma reflexão simples, rápida, não vai tomar muito seu tempo, mas que tem grande valor para a sua vida e para o seu relacionamento com Deus. Eu agradeço a você que já é inscrito no meu canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, não paga nada, tá bom? Eu tenho certeza que a tua ajuda vai também contribuir para que o canal cresça cada vez mais. Hoje eu quero refletir com você no capítulo 11 de Hebreus, no versículo 4, capítulo 11 de Hebreus, versículo 4. Mas antes eu quero chamar a nossa vinheta. Já já eu volto com o vídeo de hoje. Não saia daí. O capítulo 11 de Hebreus, versículo 4, diz assim, ó: Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. O que esse texto está dizendo, né? Que Abel ofereceu um sacrifício justo, um sacrifício excelente, um sacrifício de acordo com o projeto, o plano que Deus tinha para a vida dele. Aí você pega e volta lá no Gênesis, você também vê o sacrifício de Caim. Aí você fica se perguntando por que o sacrifício de Abel foi aceito por Deus e o sacrifício de Caim não. Por que Abel é contado aí como herói da fé e Caim não é mencionado? Caim é mencionado, mas não com a mesma importância de Abel. Ele é mencionado apenas como o irmão que não ofereceu um sacrifício agradável a Deus, né? O que era o sacrifício de Abel e o que era o sacrifício de Caim? A Bíblia diz que Caim, ele ofereceu a Deus o fruto da terra, porque ele era lavrador. E diz que Abel ofereceu a Deus um cordeiro, porque ele era pastor de ovelhas. Bom, qual que é o problema do sacrifício de Caim para o sacrifício de Abel? O sacrifício de Abel era um sacrifício de fé. Mas fé em quê? Desde que o homem pecou, Deus providenciou um meio de salvação para o homem, que era a promessa da vinda do Messias, do Redentor, né? Só que Deus, ele figurou, ele deu uma série de rituais, ele ordenou ao homem uma série de rituais que lembrasse dessa promessa, essa promessa que ele tinha feito de mandar um Redentor. Então ele ordenou, por exemplo, que as pessoas, pelo menos uma vez por ano, devia sacrificar um cordeirinho. Quando a pessoa sacrificava um cordeirinho, ele estava dando demonstração de que ele acreditava, de que não sabia-se quanto tempo no futuro, mas tinha-se a certeza da promessa de Deus de mandar um Salvador, e era uma demonstração de fé nessa promessa. Esse sistema de coisas começou lá na morte do primeiro animal, quando Adão e Eva descobriram que estavam nus, né? Quando eles descobriram que pecaram e se sentiram ali abandonados, desamparados. Então Deus providenciou para eles veste de animal para cobrir a nudez deles, né? Quando Deus pediu o sacrifício a Abel e a Caim, era para eles também demonstrarem essa confiança,
essa certeza de que Deus estava, ou Deus já havia providenciado um Salvador, que viria morrer pelo homem no futuro. Ao oferecer o cordeiro a Deus, Abel deu essa demonstração de fé. E Caim não deu essa demonstração de fé. Aí você pode perguntar, mas Antônio, Caim ele ofereceu aquilo que ele tinha. Ele ofereceu aquilo que ele tinha, mas não era o que Deus queria dele. Né? E temos muitas lições para aprender a respeito disso. Mas o que ele podia fazer? Ele podia trocar com Abel, né, os frutos da terra, que ele era lavrador, por um cordeiro para oferecer a Deus o sacrifício que Deus queria receber. Mas ele não fez isso. E sabe por que ele não fez isso? Porque no fundo, ele confiava nos próprios atos dele. Não, vou dar o meu melhor, isso é o suficiente para Deus. Vou dar o meu melhor e Deus que se contente com isso. O importante é que eu estou fazendo o meu melhor. Essa frase, o importante é que eu estou fazendo o meu melhor, ela é muito boa. Ela é muito... ela cabe em muitas situações, em muitos contextos. Mas em muitos contextos ela não cabe. Por quê? Porque às vezes aquilo que eu falo, né, que estou dando para Deus o meu melhor, é uma frase que eu uso para me enganar, para enganar a mim mesmo. Né? Porque às vezes aquilo que eu acho e aquilo que eu digo que é o meu melhor, na verdade não é o meu melhor. Eu poderia fazer alguma coisa para ainda fazer o meu melhor. E Caim, ele estava ali, talvez pensando isso, eu estou dando para Deus o que eu posso, estou dando para Deus o meu melhor, mas não era o melhor dele. O melhor dele era se ele negociasse, se ele comprasse, se ele trocasse partes do trabalho dele por um cordeiro e oferecesse a Deus aquilo que Deus estava pedindo. O que eu quero dizer com isso? Às vezes o que eu penso, o que eu acho, o que eu digo que é o meu melhor, não é o que Deus quer de mim. O que Deus quer de mim talvez não seja o meu melhor, talvez seja uma coisa mais simples, mas que esteja em harmonia com a vontade dele. E sabe por que eu estou batendo nessa tecla hoje? Porque muitos de nós, muitas vezes, tentamos justificar que basta dar para Deus o nosso melhor. Quando nós damos para Deus realmente o nosso melhor, o que nós oferecemos para Deus é um fruto de fé e não um fruto do nosso próprio esforço. E era isso que Caim estava oferecendo para Deus. Fruto do seu próprio esforço e não um fruto de fé. Está entendendo? Por que Deus se agradou com a oferta de Abel e não se agradou com a oferta de Caim? Porque Abel estava dando para Deus aquilo que Deus pedia e não aquilo que ele achava que Deus pedia. Caim não. Caim estava dando para Deus o melhor segundo a mente dele, segundo o pensamento dele. Agora, vamos parar para pensar um pouquinho. Ezequiel, o profeta Ezequiel, ele diz assim, usando as palavras de Deus, né? Deus está dizendo através do profeta Ezequiel, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. O que eu quero dizer é o seguinte, não basta você dar o teu melhor. O que realmente importa é quando você dá o teu melhor dentro daquilo que Deus pede de você. Senão o teu melhor não resolve, não adianta. O meu melhor não vai adiantar nada. Se o meu melhor for de acordo com aquilo que eu penso que é, não resolve nada. Então qual é o parâmetro de medir o que é melhor e o que não é? Qual é a medida? Qual é o paradigma que nós devemos usar? É a vontade de Deus. A vontade de Deus é o parâmetro. Então eu devo comparar o meu melhor com a vontade de Deus. Está de acordo? Está de acordo. Então beleza, então realmente é isso que Deus quer. Você está entendendo? Então, Paulo está dizendo aí em Hebreus, né? Por que Abel foi considerado justo? Talvez o sacrifício de Abel fosse até mais simples do que o de Caim. Talvez criar um cordeirinho seja até mais simples do que lavrar a terra, do que plantar, do que colher um monte de coisas, esperar o tempo certo, né? Para colher e depois levar uma oferta de sacrifício a Deus. Talvez a oferta de Abel fosse mais simples, mas a fé, a confiança que Deus propõe para você e para mim, não é nada complicado, é uma coisa simples.
Veja bem, o que você e eu temos que fazer para sermos salvos dos nossos maus caminhos, salvos da condenação eterna? Nós temos que confiar em Cristo. Basta. Essa confiança que nos leva à obediência por amor a Cristo. Então, eu não estou desvinculando obediência de fé. A fé sem obras é morta. E as obras sem fé também são mortas. Vamos pegar o exemplo de Caim e Abel, por exemplo. Né? Abel, se ele tivesse fé em Deus, mas ele não oferecesse o sacrifício que Deus queria que ele oferecesse, a fé dele seria uma fé vã, sem sentido, sem significado. E por outro lado, Caim fez as obras, mas ele não demonstrou a fé. Você está entendendo? Então uma coisa está vinculada à outra. A fé nos leva a praticar boas obras, mas praticar por obediência e não por querer merecer de Deus alguma coisa. Você entendeu? Então essa é a diferença básica do sacrifício que Abel ofereceu a Deus para o sacrifício que Caim ofereceu a Deus. E por isso Abel foi considerado um homem justo. E diz aí a palavra que mesmo depois de morto, ele ainda fala. Ele ainda está falando, está ensinando a gente, você e eu, através da palavra, sobre o que é realmente oferecer a Deus um sacrifício puro, santo e agradável. É isso que Abel fez. Por isso o nome dele permanece aí em Hebreus 11. Né? Hebreus 11, para você ter uma ideia, é chamado de o capítulo... Esse capítulo é chamado de Galeria dos Heróis da Fé. Porque aí apresenta os homens que tiveram fé e que agiram de acordo com a vontade de Deus, movidos por essa fé. E Abel é o primeiro que aparece aí nessa galeria. Tá certo? Que Deus abençoe muito você e a sua vida. Que tudo aquilo que você oferecer a Deus seja fruto realmente da sua fé. E não da sua prepotência, não da sua autossuficiência, não da sua pseudo-autonomia que você pode achar que você tem a respeito de Deus. Né? Mas que seja um fruto de fé, um fruto que fale para Deus assim: Senhor, eu estou oferecendo esse sacrifício porque eu sou dependente da Tua graça na minha vida. Que Deus nos abençoe. Amanhã eu volto com mais um torpedo aqui para a sua vida e para o seu coração. Fique com Deus e até lá então. Tchau, tchau.